Graças e paz, queridos, amém? Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de eu estar aqui, neste lugar, abençoado. Agradecer também ao apóstolo por essa oportunidade e pela coragem, mais uma vez, dele deixar eu estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Amados, eu estava aqui agora há pouco, junto com os amados, adorando ao Senhor, e chegou um certo momento que o apóstolo estava ministrando algumas palavras ali, e eu estava falando com Deus, assim, eu falei, Senhor, como que pode ele falar uma coisa que eu estava ouvindo o Senhor falar comigo agora há pouco? Quando eu falo agora há pouco, foi alguns minutos, à tarde, antes de eu vir para cá, quando eu estava falando com Deus. É claro que quando nós falamos de ceia, é praticamente impossível não falar da cruz. É praticamente impossível, porque está ligado, Se hoje nós temos vida, é porque Ele morreu em nosso lugar, o nosso Senhor. Amém? Mas quando Ele estava falando ali algumas palavras sobre o sacrifício de um, para muitos, começou a vir ao meu coração, toda a lembrança daquilo que Deus trouxe ao meu coração neste lugar. E o Espírito Santo começou a mover no meu coração, falando, olha só, eu mostrei algumas coisas para você, mas eu já estou revelando na boca do teu servo. Quando nós falamos de cruz, a primeira impressão que vem na nossa mente, digamos que é de sofrimento. Você imagina uma cruz, é difícil você olhar para uma cruz e você não ver que ali não houve um sofrimento. Seja ela lá no sepulcro, ou seja ela lá num cantinho da fazenda, que antigamente muitos cemitérios eram em fazendas, não tinham em si o chamado cemitério, e eles criavam lá um espaço para que as pessoas pudessem ser enterradas. Mas quando você olha para a cruz, a primeira sensação que dá é que ali aconteceu algo muito triste. E, na realidade, foi o que aconteceu. Ali houve uma grande batalha quando nós olhamos para a cruz de Cristo e quando nós olhamos também para as cruzes, que nós conseguimos ver dentro dos cemitérios, ou nos sepulcros, nós vamos entender que ali houve uma grande luta, um grande desafio, e resultou naquilo. Mas, queridos, o texto que nós vamos ler, eu queria que você abrisse lá em Lucas, que nós vamos falar um pouquinho, justamente daquilo em que Deus ele chamou de o desafio dos desafios. Louvado seja o Senhor. Lucas, capítulo 23, versículo 39. O título que a palavra nos deixa nesta noite é Os Dois Malfeitores, mas se eu pudesse dar um outro título para aquilo que Deus vai estar falando aos nossos corações nesse lugar, eu poderia dizer o seguinte: 4 passos que te conduz para a eternidade. Vamos ler então a palavra do Senhor? E diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em algumas traduções, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Queridos, esse momento é um momento crucial em que Jesus ele está em um momento extremo de dor numa cruz. Talvez você já tenha lido essa passagem, ou tenha ouvido alguém ler para você, ou talvez você tenha visto essa passagem em algum filme. Mas ali estava acontecendo algo tão grande, tão tremendo, porque era um lugar de morte, de sofrimento, dor, era um lugar de angústia,
Era um momento em que Jesus em si, entre os dois, eu acredito que era o que tinha sido mais flagelado. Sabemos que aqueles ladrões, ao ir para a cruz com Jesus, eles também apanharam, eles também sofreram humilhação, mas acreditamos nós que Jesus estava bem mais com sofrimento, ou seja, com bem maior peso no seu corpo e na sua alma do que aqueles homens. Primeiro, porque a Bíblia nos fala que ele foi açoitado várias vezes. E segundo, ele estava carregando dentro dele o pecado da humanidade. Eu queria que você imaginasse agora o coração de Jesus, como que ele estava naquele momento da cruz. Nós, muitas das vezes, quando nós erramos, nós ficamos com um peso em nossa alma. A gente se sente mal, né? Enquanto que não resolve, parece que a gente fica com peso. Às vezes você ora, mas parece que o negócio não saiu ainda, precisa de um processo ainda, né? Precisa de um tempo. Você entrega nas mãos de Deus, mas parece que aquilo ainda está em você, não foi resolvido. Você fica angustiado. E às vezes é por uma coisa ou duas. Agora imagina Jesus com o pecado da humanidade todo dentro dele. Como que ele sofreu por nós. Como que ele agonizava naquele lugar. E aqueles homens que estavam ao seu redor, a Bíblia nos fala que eles eram malfeitores. Pessoas que tinham más práticas. Jesus fala que, a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele morreu por nós. E nós éramos malfeitores. Você e eu, querido, malfeitores, ele morreu no nosso lugar. Então, muitas das vezes nós apontamos o dedo e dizemos, aquele é o ladrão, e nós, quem nós somos? Jesus, ele morreu por nós. Mas o texto, ele nos leva a entender que existem algumas coisas que Deus ele quer mostrar para nós, o que aconteceu com aquele homem, aquele ladrão, aquele malfeitor, e o que rolou ali naquele momento da cruz, porque muitas das vezes nós podemos olhar e dizer assim, aquele homem virou para Jesus e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Pronto, vou fazer igual o apóstolo, né? Foi salvo. Será que é assim que acontece? O que fez com que aquele homem pudesse receber a vida eterna? O que fez com que aquele homem pudesse fazer com que Jesus voltasse, fez um grande esforço virando o teu rosto, porque Jesus ficou em silêncio o tempo todo, ele só abriu a boca para dizer assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, em verdade vos digo. Mas o que aquele homem fez? Aquele homem roubou, ele é um malfeitor, procurado pela justiça, condenado à morte. O que ele fez? O texto nos diz o seguinte, que um dos malfeitores crucificado blasfemava contra o Senhor, não é isso? Não é isso que o texto nos diz? Um blasfemava. Blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós mesmos. Eu quero dar uma pausa aqui antes de chegar no ladrão que foi salvo. Você já percebeu como muitas das vezes nós nos apresentamos diante de Deus em certas situações? Muitas pessoas buscam a Deus, queridos, porque estão interessados em resolver o seu problema. Infelizmente, tem muitas igrejas que estão motivando algumas pessoas a estarem na casa do Senhor, ou melhor, a tentarem se tornar casa, a serem casa de Deus, porque, na realidade, a questão não é você estar na casa do Senhor, é você ser casa. É você se tornar casa de Deus, ou seja, para Ele habitar em você. Mas vamos lá, tem muitos pastores que querem atrair as pessoas para dentro da casa, esse templo aqui, esse local, vamos dizer assim, através das bênçãos. Ou seja, eu vou porque eu sou abençoado. Eu faço porque eu vou receber. A mensagem que o primeiro ladrão, ou seja, que o primeiro malfeitor, ele deixa, é uma sensação de interesse, de barganha, de troca. Eu só vou lá, porque eu estou recebendo uma ordem do apóstolo. Ou seja, você está fazendo uma barganha.
Eu só vou porque eu dei a minha palavra. Você está barganhando também. Porque a palavra de Deus nos fala que nós temos que ir com livre e espontânea vontade. Tem que ser de coração. Tem que ser com amor e não por necessidade. É claro que nós viemos até o Senhor e nós temos necessidade. Mas nós não podemos segui-lo por causa das nossas necessidades. Eu quero perguntar para você, o que te fez você chegar até hoje aqui nesse lugar? A palavra de Deus nos fala que aquele homem, ele tinha necessidade, mas ele só conseguia olhar para a sua necessidade. E geralmente é assim, quando nós temos problemas, nós queremos olhar só para a solução do problema, nós não conseguimos enxergar que Jesus está do nosso lado. E Jesus do nosso lado, o problema, ele tem um tempo para durar. Mas quando eu quero Jesus somente para resolver os meus problemas, ele vira para Jesus e diz, olha, eu tenho um problema, certo? Você não diz aí que você é o cara que resolve tudo? Mostra para mim agora que você é o cara. Salva você e aproveita aí e me salva. Viveu a vida inteira barganhando, tentando se dar bem o tempo todo, e até no momento difícil de morte, ele queria barganhar. Sabe, queridos, tem pessoas que estão passando dificuldades, talvez você até chegou aqui neste lugar, e você está tendo lutas, mas talvez você está procurando Jesus somente para resolver um problema na sua vida, e depois você vai voltar só quando você tiver outro problema. Deus não te chamou você aqui para isso. Deus te chamou você para ser filho, para você ser restaurado, para você ser renovado pelo nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, porque Ele te trouxe neste lugar, não pelas coisas, mas pela santa presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos fazer trocas com Deus, Ele não aceita. A Bíblia nos fala que o poder da vida e da morte está nas mãos dele, e ali tinha muita coisa mais em jogo, e aquele homem ainda estava pensando em se dar bem, estava querendo sair. Tem pessoas que também não conseguem enxergar, que elas precisam colher aquilo que plantaram. O apóstolo falou aqui que a questão da semeadura, nós imaginamos que a semeadura é só aquilo que você planta em termos de dinheiro. Semeadura é tudo o que você faz. Tudo. Tudo. Portanto, tudo que plantaste, tudo, está num tudo. Não está dizendo que, portanto, tudo aquilo que você investir em dinheiro, está dizendo tudo. Tem um irmão que chegou uma vez para mim e falou bem assim, pastor, eu não consigo ir lá para a igreja, porque tem algumas pessoas que quando eu olho, e assim eu fico triste, porque me magoaram. Eu falei, aham. Aí e falou, e assim, não vem até a mim, não fala comigo. Eu falei, aham. Ele falou, e assim, às vezes nem olha para mim, nem me cumprimenta. Tem pessoas que nem me cumprimentam. Eu falei, você queria que te cumprimentasse? Aham. Eu falei, vem cá, por que você não planta isso? Tem muita gente querendo colher, querido, aquilo que não está plantando. Tem pessoas que querem colher antes. Aquele homem, ele queria uma liberdade que ele não tinha direito. Ele havia plantado prisão a vida toda dele. Segundo, Deus mostra também que quando nós temos uma colheita ruim, nós devemos encarar a realidade. Tem muita gente que não está querendo colher os frutos que plantaram e está pedindo para Deus tirar. Deus tira! Deus falou, você plantou, é teu, meu filho. E tem frutos que é morte. Nós podemos ser salvos, mas podemos ser mortos fisicamente por causa de escolhas erradas que fizemos. Mas preste atenção o que aquele homem, o segundo ladrão, ou o segundo malfeitor, ele começa dizendo, nós vamos entender os 4 passos que nos levam à eternidade. Você pode dizer assim, pastor, é aceitar Jesus, amém. Mas a Bíblia diz que nem todos aqueles que chamam o Senhor, Jesus de Senhor, será salvo. E aí? Como é que você explica isso? Porque existe um procedimento dentro da minha aceitação por Cristo, existem alguns passos que são fundamentais, que vão fazer parte da minha vida, desde a minha decisão por Cristo até eu ir para a eternidade. Lá eu não precisarei mais usar isso, porque lá a perfeição existe em Deus, mas aqui eu preciso utilizar. Eu vou falar os 4 para vocês. Se eu tiver errado aqui, que o apóstolo me corrija, ou que o Senhor me corrija.
Mas a palavra diz o seguinte: respondendo, porém, o outro repreendeu. E ele diz assim, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. Eu quero trazer você agora aqui para uma mentalidade dentro da palavra de Deus. Em Provérbios diz que o princípio da sabedoria, isso é para todos, o princípio da sabedoria é o quê? É o quê? E o que ele estava usando? Ele estava usando o princípio. Ninguém consegue se arrepender diante de Deus, sinceramente. Ninguém consegue se converter. Ninguém consegue ser justificado por Deus sem antes não houver temor no seu coração. Você vai ver que uma das qualidades de Jó, e olha que Jó não estava errando, ele não estava numa condição de malfeitor, era homem o quê? Temente a Deus. O temor, ele é como um escudo, aleluia, que quando você vai fazer algo errado, você pensa duas vezes, o Espírito Santo começa a te mostrar, e você pensa duas vezes, e você sente um temor, é o respeito, é a reverência àquele que você serve, é a consideração daquele que deu a vida do seu filho por você. Então você começa a ter um pensamento de frear as suas atitudes. O temor também, ele é um sinal para quando nós erramos através das nossas precipitações, ele fica como uma luz vermelha, latente, nos incomodando, ele não deixa a gente orar direito. Daqui a uns minutos você vai orar, vai falar com Deus, você não sente que o negócio não está bom, sabe por causa de quê? Porque Deus está te incomodando, o temor faz você voltar atrás. Aquele primeiro ladrão, ele não sentiu temor, e aquele outro fez questão de lembrar a ele. Muitas das vezes, queridos, o temor, ele vai ser despertado em nós, não é na abundância, não. Porque quando está tudo bem, né, você tem que guardar o temor ao Senhor. Mas, geralmente, quando a coisa fica feia, a primeira coisa que a gente grita é quem? Meu Deus! Não é? Quando você dá uma colisão com o carro, ou quando você vê um acidente na tua frente, tu fala, meu Deus! Tem gente que tem temor ao Senhor. Esse é o princípio. Pastor, mas isso é tudo? Não. Eu conheço muitas pessoas que temem a Deus. Dá um trovão, e menino, sai daí que Deus está. Coloca até o trovão ligado com a voz de Deus. Entra, olha o respeito. As coisas de Deus são sérias. Nem conhece a palavra de Deus, mas está colocando, ele tem um temor, mesmo não sendo um temor ligado com a palavra de Deus, ele tem um temor. Mas existe o temor, que é o temor voltado para salvação, ligado à salvação. E para esse temor ser ligado à salvação, ele tem que estar ligado com os outros 3 passos que eu vou dizer para você. Aí você vai entender por que aquele ladrão ele foi salvo, por que aquele malfeitor ele foi salvo. Não foi um mero pedido, Senhor, quando entrares no teu reino, dentro dele Jesus já estava vendo os 4 passos que estavam conduzindo ele para a salvação. Primeiro, o temor. Eu queria que você dissesse comigo assim, temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque Deus, quando fala conosco, querido, é para nós temermos e obedecermos a Ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Segundo passo que nós devemos dar. Eu estou falando para você, você que não aceitou Jesus ainda, ou você que é afastado. Talvez você foi se afastou do Senhor porque ficou faltando um desses. Geralmente, o temor ele é o princípio, e também quando você começa a errar, é o primeiro que você perde. Geralmente, quando você se afasta de Deus, é que o seu temor vai se acabando. Mas o segundo passo que Deus ele revela para nós. Ele diz assim, o ladrão, versículo 41, nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Diga comigo, arrependimento. O arrependimento ele faz parte da vida daquele que quer ter comunhão com Cristo, que ainda não o aceitou, e ele faz parte da toda a sua trajetória até a vinda de Cristo. Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos colidir com muitas coisas e muitas das vezes nós vamos sair feridos.
Por isso que nós estamos dependentes do Senhor, porque hoje você ceiou, mas você não sabe o que você vai enfrentar daqui a pouco. Tem um desafio para você e isso pode te ferir, mas você precisa entender que você tem um Deus do seu lado, disposto a te dar perdão e fazer com que você se levante e você continue caminhando. Louvado seja o nosso Deus. Aquele homem, ele faz o segundo passo, em poucas palavras. Ele confessa que ele é um malfeitor. Ele diz: eu tenho culpas em mim. Eu sou um homem falho, errado. Enquanto o outro estava pensando somente em sair fora, se livrar de mais uma, porque com certeza é fugitivo. Fugitivo não quer ficar preso. Aquele homem, ele aceitou. Sabe, queridos, o que é mais difícil na vida de uma pessoa, para uma pessoa se converter, é quando ela não consegue aceitar os seus erros. Quando ela não consegue enxergar os seus erros. Ela enxerga Deus, ela enxerga a obra de Cristo na cruz, mas ela não consegue ver os seus erros. Não há como ter arrependimento quando você não consegue enxergar os seus erros. E aquele homem, ele olha, ele diz: eu estou aqui por causa dos meus feitos. E eu vou dizer mais, ele estava aceitando até a morte. Porque tem pessoas que não aceitam, não. Tem pessoas que estão colhendo frutos daquilo que plantou e está barganhando com Deus, está tentando falar: Deus, resolva o meu problema. E Deus está dizendo: não, meu filho, não é para me resolver o teu problema, você vai colher esse fruto, mas eu vou estar junto com você, desde que você se arrependa. Olhe para o seu coração, volte às práticas das primeiras obras. Aquele homem, ele começa a olhar para dentro dele e diz: eu sou merecedor, porque aquele que se humilha será exaltado. Você pode aplaudir ao Senhor? Se você se humilha diante de Deus, aleluia, Deus vai te exaltar, aleluia, glória a Deus. Se humilhar, reconhecer seus pecados. Segundo passo: pastor, quem é que faz isso? Quem está se convertendo hoje? Você que está aí, você que está em casa, preste bem atenção. Quando você se arrepende, quando você teme, sabe que a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação de morte, não somente por causa dessa doença que está espalhada aí pelo mundo inteiro, mas a nossa situação da humanidade é a situação de morte por causa do pecado. O pecado tem aumentado, tem se espalhado. Talvez nós estamos dando muita ênfase, olhando tanto para a Covid, e estamos esquecendo como que a iniquidade ela continua aumentando nos corações. E tem sido a maior das doenças, digamos assim, que Deus tem olhado e tem se multiplicado entre a humanidade. Mas quando nós olhamos para esses dois passos, podemos dizer assim: pastor, mas isso aí é o suficiente. Ainda não. Vamos ler o texto, o terceiro passo que aquele homem dá, para que ele venha mostrar para nós o que é ter direito a uma vida eterna. Ele diz assim, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, ele diz, Jesus, em algumas traduções diz Senhor, chama Jesus de Senhor. Na minha tradução está Jesus, mas talvez na tua está Senhor, mas Senhor com letra maiúscula, nós sabemos que está se referindo ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, amém? Então ele vira e diz assim: Senhor, vírgula, vamos parar por aqui. A palavra de Deus nos fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que aquele homem ele está fazendo? Ele tem temor a Deus, que é o princípio. Ele começa a olhar para os seus erros, ele se arrepende, tá? Ele se arrepende, ele tenta ajudar o outro. Será que você não consegue? Ele até evangeliza, quer saber? Que ele fala: será que você não consegue nem ter um princípio? Como é que você vai chegar no fim se você não tem um princípio? E ele agora reconhece Jesus Cristo como Senhor. Eu quero trazer aqui a nossa atenção para esta parte, porque no começo nós falamos sobre o sofrimento de Jesus naquela cruz. Eu queria que você tentasse imaginar agora como que estava o estado de Jesus. Jesus, geralmente, ele se apresentava às pessoas com vestes simples, vestes típicas, né, da localidade que ele usava. Jesus não andava com vestes caríssimas.
né? E também Jesus não andava em maltrapilho. Uma pessoa, digamos assim, normal. Mas Jesus, ele não andava com feridas, Jesus não andava mancando, Jesus não andava enfermo, até porque a missão dele teria que ser cumprida. Se ele estivesse doente, como que ele ia fazer? Mas Jesus, ele era homem, dotado de necessidade, ele sentia sede, ele tinha que comer, tomar banho. E chega num ponto em que aqueles três estão pendurados pelas suas próprias feridas. Você imagina você com o peso do teu corpo, o peso do seu corpo todinho projetado nas suas feridas. Tenta imaginar. Minha esposa foi um dia desse, eu acho que foi hoje, foi antes de ontem, eu vou falar aqui, depois ela se vira comigo. Ela tem costume de dizer assim, eu vou, hein? Eu tenho que pensar rápido, porque ela vem e pula em cima de mim. E eu tenho que segurar ela. Ela tampa no pescoço e dá aquela chave canivete na cintura de perna. Não sei se o pastor Anda faz isso com o pastor. Não sei. Você sabe como é que vem, pula de frente, pagar no pescoço e braça com as pernas. E você tem que segurar a tua coluna, porque se você tiver algum problema ali, meu irmão, só o Espírito Santo para cuidar de você. E ela faz isso, eu vou, e pum, e pulou. E segura. Só que tem algumas vezes que, da última vez eu virei para ela, eu não vou te segurar, e ela segurou. Sendo que quando você segura a pessoa, você alivia o fardo do peso dela, né? Mas quando você não segura, deixa somente ela ficar segurando em você, ela tem que arcar com todo o peso do corpo dela, e ela começa a ir escorregando, né? Vai escorregando, vai escorregando. Ela, nossa, eu não estou me aguentando. Chegou um certo momento que ela falou, eu não estou me aguentando. Eu falei, pois é. E eu não segurei ela. Agora, você imagina, você pendurado, não com um apoio confortável de um corpo, mas você pendurado pelas suas próprias feridas. Cravada na palma da mão, você não tem nem como segurar, você está pendurado na sua ferida. A nossa carne, ela é dura, né? Uma vez eu cravei um anzol no dedo e para me tirar o anzol, nossa, que sacrifício. Para voltar, terrível. A carne é muito dura, você tenta catucar com um espinho de laranjeira e você não consegue rasgar ela rápido. Agora você imagina você com a mão pregada e com o peso do teu corpo inteiro. E aguenta, ela não chega a rasgar, segura, porque é forte, nossos nervos são bem resistentes. Todos três nessa condição, de dor no corpo, sofrimento. Jesus em maltrapilho no meio, todo ensanguentado. Coroa de espinho na cabeça, sangue correndo entre os olhos, talvez atrapalhando a tua visão, chicotadas que ele levou no rosto, na cara. Pode ter atingido os seus olhos, talvez ele poderia estar vendo embaçado naquele momento, estava com os seus sentidos ainda funcionando, porque ele ouvia, ele conseguia falar, mas a agonia era muito grande, e em todo aquele momento de sofrimento, Jesus ainda estava disposto a salvar. Quero dizer uma coisa para você, às vezes você chega aqui, me perdoa, o apóstolo falou, é uma mensagem evangelística, mas serve para todos nós, às vezes você está quebrado, você está arrebentado, mas Deus está querendo usar você ainda. Eu não estou falando de pecado, não, eu estou falando dos castigos mesmo, das lutas, das aflições que vêm. Jesus falou o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também vai vencer. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus deixou esta palavra para nós, aleluia, glória a Deus. Aquele homem olha para Jesus, e vê Jesus todo arrebentado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pessoa que talvez ela viu Jesus em alguns lances da vida dela, porque se ela era um ladrão e estava solto, ela teve seus momentos de liberdade, e provavelmente ele viu Jesus ministrando em algum lugar. Pelo que tudo indica ali, porque Jesus não abriu a boca em um segundo para tentar evangelizar as pessoas ali. Ele não abriu a boca para evangelizar, mas aquele homem viu Jesus de alguma forma ministrando. Mas ele não tinha aceitado, não tinha tomado a decisão. Sabe por causa de quê? Porque ainda, talvez faltava um desses elementos. Talvez faltava o temor que ele passou a sentir ali, ou talvez ele já tinha o temor, mas faltava o arrependimento, que é o reconhecimento das nossas debilitações. E ele vira para Jesus, aquele homem todo arrebentado. Eu estou falando que o que estava ali no meio, aparentemente para uma multidão de pessoas, não era o Filho de Deus. Muitos que estavam ali não via Jesus como Filho de Deus,
Assim como aquele malfeitor que nós falamos no começo não via, mas um daqueles homens olhou para Jesus todo arrebentado e conseguiu enxergar nele ali o Filho de Deus. Às vezes, no meio a tanto sofrimento, a gente não consegue ver que Jesus está ali pertinho da gente. Sabe por causa de quê? Porque a aparência do sofrimento é horrível. A aparência do sofrimento é angústia, a gente fica cego. Conseguir enxergar Jesus no meio de tanto sangue, no meio de tanta dor, entender que quem está ali do lado dele é a chance que ele teria para ele poder se salvar. E ele olha e ele chama, Senhor. Senhor. Então vamos lá, terceiro passo para a minha salvação. Primeiro é o temor. Segundo, reconhecer os meus pecados. Sempre. Sempre que se for necessário voltar atrás. Sempre. Orgulho é uma porta fechada, a humildade é uma porta aberta. Sempre reconheça. Talvez você chegou aqui, você precisa reconhecer algumas coisas de você. Você está pedindo a Deus solução, mas Deus está dizendo, eu quero arrependimento primeiro. Terceiro, olhar para Jesus e ver Ele como o único Senhor. O único Senhor, a única solução, a sua única confiança, o seu único alvo que você tem que depositar os teus olhos. Tem pessoas que temem a Deus. Tem umas que até se arrependem dos atos que fez e tentam caminhar, mas não projetam em Jesus como Salvador. Tem pessoas que deixam suas Bíblias abertas, mas não tem Jesus como Senhor. Talvez ele tenha uma partida de futebol como sendo o seu senhorio maior. Porque ele vibra mais, ele chora mais, ele se emociona mais, ele nem come direito quando o time perde. Esse senhorio você tem que tirar da sua vida. Você tem que chorar por Jesus, se alegrar com Jesus, pular por Jesus. Pastor, eu tenho que desfazer das coisas. A Bíblia nos fala que aquilo que nos dominar, este será o nosso Senhor. E aí? Não é isso? Aquilo que me domina é o meu Senhor. Se eu digo que Jesus é meu Senhor, mas porém eu deixo outras coisas dominar sobre a minha vida, opa, tem alguma coisa errada. Talvez eu tenha o temor, eu sou uma pessoa que me arrependo, eu magoo a pessoa, na hora eu sinto e peço perdão, peço desculpa, vou me reconciliar, tento acertar a situação, mas Jesus, ele não é o foco do meu senhorio, tem outras coisas que me dominam mais. Eu preciso ter Jesus como o meu único Senhor, aquele que está acima de qualquer coisa, das minhas escolhas, das minhas vontades, das minhas preferências. Ele é o Senhor, é aquele que domina em mim. Acima dos vícios, de tudo. Terceiro passo. Quarto e último passo. Que isso, pastor? Tem um quarto ainda? Tem, nessa última frase que ele diz aqui. Porque ele vira e diz assim, Senhor. Ele reconhece Jesus Cristo como seu Senhor. E ele diz assim, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Eu vou te fazer uma pergunta, como eu já falei aqui antes. Jesus, ele ministrou alguma coisa ali na cruz? Hã? Sim ou não? Não. Jesus ministrou sobre ele. Como é que ele falou do reino? Por que ele falou, quando entrares no teu reino? O que dá-se a nós a entendermos? Que aquele homem, ele tinha visto Jesus na sua trajetória ministrando em alguns momentos. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, você que evangeliza e você que já foi evangelizado, que está aqui nesse lugar. Você, em algum momento, você viu a palavra de Deus sendo falada para você, mas talvez naquele momento não aconteceu nada. Naquele momento não aconteceu nada, mas a palavra de Deus diz que nada foge dos olhos dele e a palavra dele não volta vazia. Chegou o momento que aquele homem, ele usou daquilo que ele ouviu para a sua própria salvação. Ele disse em outras palavras, essa palavra que o Senhor falou, essa palavra que o Senhor ministrou quando eu estava lá no mundão, ela estava guardada aqui, ela não voltou vazia, não. Estava guardada aqui dentro de mim. Eu estava no mundo, eu estava roubando, eu estava sendo um fugitivo. Eu era um fugitivo, mas ela estava aqui, ó, no meu peito. E eu lembro que o Senhor disse que existia um reino.
Eu estava lá ainda com meus delitos ainda, mas eu parei, eu ouvi. O Senhor disse, existe um reino, em verdade vos digo, que eu vim trazer o reino, as boas novas. Jesus, ele veio trazer isso. Tem muitas pessoas que estão pensando que Jesus, ele veio trazer a cura, que Jesus veio trazer a restauração da saúde, da vida financeira. Jesus não veio trazer isso, Jesus veio trazer a graça da salvação para nós, aleluia. E ele falou, eu ouvi que o Senhor falou sobre um reino. Eu não estou nem preocupado mais com a minha vida, porque por justiça eu sei que eu vou ser morto agora. Mas se houver uma oportunidade, Senhor, se tiver uma chance para mim, pelo menos lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Em tudo isso que nós falamos aqui agora, Jesus sequer tinha se movido. E naquele instante, com um grande esforço, imagino eu, ele vira-se para aquele homem, voltando-se para ele, e disse, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não curou. Jesus, ele salvou, ele veio para salvar. Jesus não tirou aquele homem da cruz, porque ali era o momento dele, e era o momento de Jesus também. Mas Jesus salvou. E eu vim perguntar agora para você, em nome do Senhor Jesus, você veio esse lugar por causa de quê? Por causa das coisas ou por causa da salvação que Deus tem para a sua vida? Pastor, eu vim aqui para pedir pela minha mãe, pelo meu pai, amém. Amém, você pode fazer isso, mas o que é mais importante para você é a sua comunhão. É você restaurar esses 4 passos na sua vida, aprender a lidar com o temor, porque o temor, ele vai fazer parte da sua vida enquanto você caminhar aqui. Arrependimento é você reconhecer seus erros, porque enquanto você viver nesse mundo de aflição, você está sujeito a errar. É você reconhecer, ter Jesus Cristo como seu único Senhor, e não algumas coisas que você coloca na frente, que impede você de orar, que impede você de buscar, que impede você de estar na casa de Deus. E é você confiar na palavra do Senhor, que é o 4º passo. Porque aquele homem, ele acreditou naquela palavra que Jesus disse. Quando entrares no teu reino, ele confiou naquela palavra, aquela palavra estava guardada. Sabe o que é você confiar na palavra? Você já viu muitas pessoas, me desculpe você que está ouvindo aí, que talvez você faz isso. Não é errado, tá? O errado é você não praticar a palavra. Mas você pega a palavra e você coloca o livro de Salmos aberto, em cima de uma mesa, ou lá no comércio, deixa aberto lá em cima, como que se aquela palavra vai resolver e como que se aquela palavra vai agir. Sabe o que acontece? Sabe o que Deus ele fala em sua palavra? Que não são os versículos que nós lemos ou deixamos abertos que funcionam. O que funciona é aqueles que nós praticamos. O que funciona na minha vida é o que eu pratico. O versículo que funciona na minha vida é aquele que eu pratico, ou que vivo ele no meu dia a dia. É muito lindo nós ouvirmos a palavra de Deus, mas é muito melhor nós guardarmos a palavra dentro de nós e praticarmos. Amém? Você pode ficar de pé em nome do Senhor. Eu queria pedir o louvor, e eu queria orar pela sua vida nesse momento. Eu não sei como que você chegou aqui neste lugar. Talvez você chegou igual aquele, um pouco parecido como aquele malfeitor. Porque Deus ele nos chamou de malfeitores, porque todos nós pecamos e necessitamos da glória do Senhor. Talvez nós olhamos para aquele malfeitor e nós podemos julgar tanto a situação dele, mas nós também, como pessoas, nós não conseguimos olhar para nós e vermos que um dia nós também cometemos coisas ruins. Ou se nós conseguimos olhar, muitas das vezes nós não reconhecemos, não tememos. Às vezes você está aqui, você está temendo porque já é fruto de uma coisa que aconteceu errada, e você já está começando a colher, mas não tem problema, Deus te trouxe aqui assim como aquele homem. Foi necessário ele ir para a cruz, enfrentar a morte, para ele entender que ele precisava. Mas talvez não há necessidade de você ir para a cruz. Tem pessoas que estão dizendo assim, quando chegar no momento de eu morrer, eu vou fazer essas coisas. Você não sabe se vai dar tempo para você.
E eu vou dizer mais para você, assim como aquele homem, ele foi salvo, muitas pessoas que estavam lá embaixo não viram o diálogo que estava acontecendo, ou não ouviram, e não sabem que ele foi salvo. Eu quero dizer uma coisa para você, sabe aquele parente seu que você sempre viu ele no mundão, aquele amigo seu, e você descobriu que ele morreu? E você fica com aquele pensamento assim, será que ele foi para o céu ou foi para o inferno? Porque as últimas obras dele eram ruins. Muitas pessoas pensaram que aquele ladrão que foi salvo foi para o inferno, porque eles não viram o último momento que ele teve com Deus. Você sabe me dizer se esse seu parente, esse seu amigo, esse seu conhecido, qual foi o último momento que ele teve na madrugada? Qual foi a última pessoa que ele falou, que ele teve contato? Você sabia que Deus pode ter salvado ele? Você sabia que Deus diz para você que não é para você se preocupar com isso, que isso é com ele? Tem pessoas que estão presas até hoje no pensamento porque não sabe se seu pai era viciado, ou se sua mãe, ou se seu irmão, que tinha algum problema muito grave, morreu. Mas ele morreu de tiro, ele morreu atropelado. Independente de como foi o tipo de morte, eu quero dizer para você que Jesus, ele escolheu a pior forma de morte para mostrar que até nas piores circunstâncias há salvação. Você não sabe o que aconteceu nos últimos segundos de vida dessa pessoa, e se Deus pudesse deixar diante dos seus olhos, você vê, e isso aí cabe a Ele decidir, lá no reino dos céus, você vai ter grande surpresa, hein? Que você vai pensar que quem não foi, vai estar lá, porque Ele salva até na morte. Não duvide de Deus, o poder da vida e da morte consiste a Ele, está nas mãos dEle. Aleluia. Você está diante de um Deus que salva, que restaura. Talvez você chegou aqui como fugitivo. Aqueles ladrões, eles estavam lá porque eles tiveram um encontro com a justiça foi cobrar. Sabe, querido, vocês podem estar fugindo de Deus, tentando se esconder, mas Deus hoje está dizendo para você que Ele trouxe justiça. E mesmo que haja um jugo sobre você, haja uma condenação, também há uma mão estendida, há uma salvação. Eu falei na última ministração que eu estava aqui, talvez alguns possam não ter percebido, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Que isso, pastor? Não vai. Eu desafio qualquer pastor a falar isso comigo. Eu vou te explicar o porquê. Que isso, pastor? Não vai. Vão para o inferno porque rejeitaram a oportunidade da salvação, da graça. Porque Deus, Ele é justo para oferecer a todos, até o último momento, aleluia, um escape. Então não diga você que você não está tendo oportunidade. Todos nós estamos tendo. Mas Deus, Ele respeita a nossa escolha. Ele respeita a nossa decisão. Sendo levados para a condenação. Você chegou aqui com pesos na sua vida, culpa. Talvez você chegou aqui e o seu temor a Deus, ele diminuiu. Você errou porque você não temeu a Deus em algumas atitudes. Era para você ter freado, mas te faltou o temor e você acabou por causa do seu temperamento acelerado, né? Você foi e errou. Deus diz, eu estou aqui ainda, estou te dando a oportunidade. Se perdeu o temor, passe a ter hoje. Deus está dizendo para você, tenha temor a mim, eu sou Deus e você não é nada sem mim. Eu sou Deus, escolhi você como vaso para habitar, mas eu é que escolhi você antes de você me escolher. Eu estou te dando a oportunidade neste lugar. Deus diz para você que por mais que você chegou aqui, talvez você não reconheceu ainda o seu erro, talvez está pedindo para Deus resolver o problema, e Deus está dizendo, se conserte primeiro. Se você quer vitória, se conserte primeiro. Se você quer resolver o seu problema de distanciamento da minha presença, do meu reino, se arrependa. É o segundo passo. Se você chegou aqui, talvez o senhorio de Jesus na sua vida, ele está dividido. Você teme, você se arrepende algumas vezes, e você vê que as coisas não funcionam ainda, ainda está dando errado. É porque talvez exista algum Deus ainda na sua vida, ou deuses em que você tem colocado em primeiro lugar. Teve um jovem que virou para mim e falou assim, pastor, eu faço tudo isso, mas eu não consigo me livrar da masturbação. Eu virei para ele e falei, você precisa colocar Jesus acima disso,
porque isso tem sido o seu Deus, e ele tem roubado de você, tem tirado de você a salvação. Isso é um Deus. A ganância, a mentira é um Deus que tenta tomar o lugar do senhorio de Jesus. Você é uma pessoa que até teme, é uma pessoa de bom coração, se arrepende, mas você precisa ter Jesus como seu Senhor. Não pode dar vez para outros. E terceiro e quarto, passa a confiar na palavra, porque a palavra ela só funciona quando você confia nela e a pratica. Talvez você tenha Jesus na sua vida, você teme ao Senhor, como que é o princípio, você tem se arrependido toda vez que você erra, mas você não consegue fixar a palavra no seu coração. Peça a Deus, se esforce. O texto da palavra no Antigo Testamento, quando Deus ele fala a Josué, ele não diz assim: eu vou te ajudar, e você se esforça. Não. Ele diz primeiro você se esforça, aí eu vou te ajudar. Deus ele quer ver um esforço em você. Tem muitas pessoas pedindo a Deus para Deus fazer algo que elas podem fazer. Faça o teu extremo, vai até o fim se esforçando. Quando você não aguentar mais, aí você se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu estou fazendo de tudo, ajuda-me. Não deixe para pedir ajuda depois que você já estiver destruído. Peça antes. Mas se você chegou aqui, você precisa reaver um desses passos. Eu quero estar orando pela sua vida em nome do Senhor Jesus.